Boa noite, irmãos. Boa noite. É bom estar com os irmãos e poder meditar alguns minutos na palavra de Deus. Eu vou pedir desde já perdão aos irmãos, mas assim que eu terminar, eu vou me ausentar, porque hoje é aniversário da Zilda e vamos levá-la para jantar. Então, obrigado. Queridos, nós vamos ver algumas coisas do Salmo 23, mas também alguns versículos da palavra de Deus que servirá para o tema que eu coloquei. Salmo 23, versículo 6, diz o seguinte: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para sempre. Eu coloquei o tema: posso encarar o futuro confiantemente. Eu poderia ter colocado uma interrogação aqui. Posso encarar o futuro confiantemente? Ou poderia ter colocado uma exclamação, como uma afirmação. Posso encarar o futuro confiantemente. Mas eu coloquei reticências. Ao olhar para essa parte do Salmo, esse versículo 6, eu posso entender que nós muitas vezes fazemos planos, tecemos alvos e tentamos alcançar objetivos. Não que isso seja um mal, mas no decorrer os irmãos verão, os planos são bons, os alvos são bons, os objetivos são bons. Mas a questão é: o que me garante que eu efetuarei os meus planos, atingirei os meus alvos e alcançarei os meus objetivos? Uma coisa que eu posso ter em mente é que Deus está zelando por mim. Desde que eu acordo até o meu deitar, Deus está zelando, Ele está cuidando, Ele está me ajudando, me dirigindo. Também temos a graça de Deus que está trabalhando em mim, em nós. E essa graça de Deus nos proporciona momentos de alegria, momentos onde nós podemos até mesmo tecer planos, alvos, objetivos. E uma coisa que nós podemos encarar o futuro confiantemente é porque o céu está à nossa espera. Eu sei que quando a gente fala em céu, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é morrer. Mas uma coisa é fato: nós enfrentaremos a morte se Jesus não vier antes. Mas essa morte
ela será gloriosa, porque nós vamos de encontro ao nosso Salvador. Nós vamos ao encontro dele e vamos, como diz o Salmo, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos habitar na casa do Senhor. Olha que lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: sabemos que o nosso corpo físico será destruído. Em algumas versões está escrito desfeito, tá? Mas quando for destruída esta casa terrena temporária em que vivemos, temos da parte de Deus uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Também podemos esperar um futuro confiantemente, um futuro maravilhoso, porque quando nós formos para o céu, lá, como diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, João falando, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso será passado para sempre. E outra passagem, Deus está reservando para seus filhos o dom incalculável da vida eterna, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4 a 6. Temos também Pedro dizendo o seguinte: nós aqui na terra, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos nesta terra. Esta não é a nossa pátria definitiva. Estamos aqui apenas de passagem. E, como diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, vocês são estrangeiros aqui, a sua cidadania é no céu. Olhando para Jesus, quando Jesus falou sobre o pastor de ovelhas, o discurso sobre o bom pastor, ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. O que nós podemos ver que o bom pastor pode oferecer? A primeira coisa que o bom pastor oferece é proteção. O bom pastor protege as suas ovelhas. A segunda coisa é provisão. O bom pastor fornece provisão para as suas ovelhas. A terceira coisa é a paz que excede todo o entendimento. É como Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se atemorize o vosso coração. A presença do bom pastor, nós podemos contar com Jesus, nós podemos contar com Deus em qualquer situação, em qualquer momento. Não é porque
vivemos momentos de tribulação, momentos de tristeza, momentos de angústia, que nós não possamos contar com o bom pastor, com a presença do bom pastor. Nós podemos contar com a presença de Jesus, apesar de tudo o que nós passamos ou o que nós viermos a passar. E continuando, eu não preciso temer a pobreza. Por quê? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não sentirei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso temer a solidão, porque Ele está comigo. O pastor, o bom pastor está comigo. Eu não preciso temer meus erros, porque Ele me guia pelos caminhos da justiça. Eu não preciso temer o fracasso, porque Ele restaura a minha alma. Eu não preciso temer o futuro, porque a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu não preciso temer a morte, porque, com certeza, habitarei na casa do Senhor para sempre. Agora eu vou tocar num ponto que envolve futuro e envolve presente. Como podem pessoas, incluindo eu, incluindo você, ter êxito quanto ao futuro, quanto o futuro é tão incerto? Quem iria imaginar que o Rio Grande do Sul iria passar pelo que eles estão passando? Um estado completamente arrasado. Quem iria imaginar que isso ia acontecer? Parece que não, mas isso irá nos afetar, porque uma grande produção de arroz vem do Rio Grande do Sul. Então haverá necessidade de se fazer importações de arroz, porque o Rio Grande do Sul está uma calamidade. Inclua Deus em todos os seus alvos e objetivos. Inclua Deus em seus planos. Francamente, não é bom fazer planos sem consultar primeiro a Deus. Muitos dos nossos planos dão errados, porque nós colocamos Deus de lado e fazemos segundo o nosso acertômetro. Quer dizer, tomara que dê certo. Todos os nossos planos, todos os nossos alvos, todos os nossos objetivos devem estar diante da presença de Deus. Porque Deus está muito disposto a nos guiar nesse futuro. A Bíblia diz: nós podemos fazer nossos planos, mas Deus sempre tem a última palavra. Se Deus tem sempre a última palavra, por que não levar até Ele a nossa primeira questão, o nosso primeiro plano, o nosso primeiro alvo, o nosso primeiro objetivo?
Em outras palavras, planejar sem orar é presunção. Sem buscar a Deus e fazer as coisas, porque eu me julgo muito inteligente e capaz de fazer as coisas, é presunção. Comece orando: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para os meus alvos? Qual é a tua vontade para os meus objetivos? Qual é a tua vontade para os meus planos? Uma coisa é certa, meus irmãos, nós temos como garantia somente o dia de hoje. Esse dia que se chama hoje é a única coisa que nós temos garantido. Isso por causa da graça e da misericórdia de Deus. Viva um dia de cada vez, conquanto você possa planejar para o amanhã. Você não pode vivê-lo até que ele chegue. A maioria das pessoas gasta tanto tempo lembrando o passado e se preocupando com o futuro, e que não tem tempo para desfrutar o presente. John Lennon escreveu o seguinte: a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outras coisas. Decida fazer o melhor em cada momento. Uma palavra de Jesus: não fique ansioso pelo dia de amanhã. Deus vai cuidar do seu amanhã. Viva um dia de cada vez. Olhando lá para o Rio Grande do Sul, surgiu esse terceiro ponto: não demore, faça logo. Não se vanglorie sobre o que você vai fazer no futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu estava pensando o seguinte: eu precisava fazer uma doação para ajudar as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Mas eu estava vendo, como se diz, eu vasculhei a TV, de CNN até Jovem Pan, vendo os lugares pedindo auxílio, e eu pensei assim: bem, eu vou fazer uma contribuição. Mas só que o tempo foi passando e essa doação eu não fazia. O que eu estava fazendo ali? Eu estava procrastinando, eu estava adiando algo que eu deveria fazer logo. Porque o depois pertence a Deus. Procrastinar, adiar, é uma armadilha. Desperdiça o hoje por deixar as coisas para serem feitas amanhã. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu já passei.
Você promete que vai fazer algo. Qualquer dia desses, eu vou fazer algo. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa um mês, passa 6 meses, passa um ano. Quando você olha aquilo que era para você fazer, você não fez coisa nenhuma. Tá? Você promete que vai fazer isso um dia desses, mas um desses dias é geralmente dia nenhum. Se tiver que fazer, faça e faça logo. Não deixe de ajudar a quem precisa de ajuda, se você puder ajudar. Nunca diga a outra pessoa, como está em Hebreus, em Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, na Bíblia Viva. Diz assim: passe aqui amanhã e eu lhe darei isso. Se você puder fazer, faça agora mesmo. É bom fazer planos. É bom termos alvos. É bom termos objetivos. Mas a única certeza que nós temos é que estamos vivos agora. Como eu disse para os irmãos, o céu nos espera. E um dia nós vamos para lá. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a alguns anos. O que tivermos que fazer, não devemos demorar para executar. Decida fazer as coisas segundo os princípios eternos da palavra de Deus, ou seja, inclua Deus em todos os seus alvos, objetivos e planos. Viva um dia de cada vez e não demore. O que tiver que fazer, faça-o logo. E para nos lembrarmos, certamente a tua bondade, vou parafrasear, certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa, ó Senhor, para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.